E aí, pessoal, vocês estão gostando? Espero que sim. Eu tô super empolgada com essa nossa jornada da leitura desse livro maravilhoso. Bom, agora nós vamos começar com a introdução, tá? Introdução. O maior hábito que você pode quebrar é o hábito de ser você mesmo. Quando penso em todos os livros sobre criar a vida que desejamos, percebo que muitos de nós ainda estão à procura de abordagens fundamentadas em evidências científicas robustas. Métodos que realmente funcionem. Mas novas pesquisas sobre o cérebro e o corpo, a mente e a consciência, e um salto quântico em nosso entendimento da física, estão sugerindo possibilidades expandidas de como migrar para o que, de maneira inata, sabemos ser o nosso real potencial. Na condição de quiropráticos experiente que administra uma concorrida clínica integrada de saúde e como educador nos campos da neurociência, função cerebral e química do cérebro, sou privilegiado por estar na linha de frente de algumas dessas pesquisas. Não apenas estudando os campos mencionados acima, mas também observando os efeitos dessa nova ciência ao ser aplicada por pessoas comuns como você e eu. Esse é o momento em que as possibilidades dessa nova ciência tornam-se realidade. Como consequência, tenho testemunhado algumas mudanças notáveis na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos quando eles realmente mudam suas mentes. Durante os últimos anos, tive a oportunidade de entrevistar uma série de pessoas que superaram condições graves de saúde consideradas terminais ou permanentes. De acordo com o modelo contemporâneo da medicina, essas recuperações foram consideradas remissões espontâneas. No entanto, com base em meus extensos exames de suas jornadas interiores, ficou aparente para mim que havia um forte elemento mental envolvido, e as mudanças físicas não eram, afinal, tão espontâneas. Essa descoberta estimulou meus estudos de pós-graduação em imagens do cérebro, neuroplasticidade, epigenética e pseudoimunologia. Eu simplesmente deduzi que tinha que ter acontecido alguma coisa no cérebro e no corpo que poderia ser focada e depois replicada. Neste livro, quero compartilhar algo que aprendi ao longo do caminho e mostrar a você ao explorar como a mente e a matéria estão correlacionadas. Como é possível aplicar esses princípios não apenas em seu corpo, mas em qualquer aspecto da sua vida. Vá além do saber para saber como. Muitos leitores do meu primeiro livro, Evolua Seu Cérebro, a ciência de mudar a sua mente, expressaram o mesmo honesto e sincero pedido, juntamente com uma bela quantidade de retornos positivos. Da pessoa que escreveu o seguinte: gostei muito do seu livro, li 2 vezes, tem muito conteúdo científico e é muito abrangente e inspirador. Mas você pode me dizer como fazer isso? Como desenvolvo o meu cérebro? Em resposta, comecei a ministrar uma série de workshops sobre os passos práticos que qualquer pessoa pode empreender para fazer mudanças em nível de mente e de corpo que levarão a resultados duradouros. Consequentemente, tenho visto pessoas experimentarem curas inexplicáveis, liberarem antigas feridas mentais e emocionais, resolveram dificuldades supostamente impossíveis, criarem novas oportunidades e obterem uma maravilhosa riqueza. Para citar alguns benefícios, você conhecerá algumas dessas pessoas nas páginas a seguir. Não é necessário que você leia meu primeiro livro para digerir o material contido neste volume. Mas, se você teve contato com o meu trabalho, escrevi Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo para servir como material acompanhante prático o Como Fazer do Evolua o Seu Cérebro. Meu sincero objetivo é fazer com que este livro seja simples e de fácil leitura. Haverá vezes, no entanto, em que terei que oferecer pitadas de conhecimento para que atuem como precursoras de um conceito que desejo desenvolver.
O propósito é construir um modelo operacional realista de transformação pessoal que ajude a entender como podemos mudar. Quebrando o hábito de ser você mesmo é o produto de uma de minhas paixões. Um esforço sincero para desmistificar o místico, de modo que todas as pessoas entendam que temos ao nosso alcance tudo o que é preciso para fazer as mudanças significativas em nossa vida. Esta é uma época em que não apenas queremos saber, mas queremos saber como. Como aplicamos e personalizamos conceitos científicos emergentes e a sabedoria antiga para ter uma vida mais rica? Quando você e eu conseguirmos ligar os pontos de que a ciência está descobrindo sobre a natureza da realidade e quando nos permitimos aplicar esses princípios em nosso dia a dia, cada um de nós torna-se um místico e um cientista em sua própria vida. Assim, convido você a experimentar tudo o que aprender neste livro e observar os resultados objetivamente. O que eu quero dizer é que, se você fizer um esforço para mudar seu mundo interior de pensamentos e sentimentos, seu ambiente externo deve começar a lhe dar retorno para mostrar que sua mente tem efeito em seu mundo exterior. Por que mais você faria isso? Se você assimilar a informação intelectual que aprender como uma filosofia e depois implementar esse conceito em sua vida, aplicando-o suficientes vezes até dominá-lo, você definitivamente migrará de filósofo para iniciado e depois mestre. Fique antenado. Existem sólidas evidências científicas de que isto é possível. Olha que coisa boa. Peço antecipadamente que você mantenha a mente aberta, de modo em que possamos construir passo a passo os conceitos delineados neste livro. É para você fazer alguma coisa com toda essa informação. Se não, trata-se apenas de uma boa conversa informal, correto? Ao abrir sua mente para o modo como as coisas realmente são e se libertar das crenças condicionadas com as quais estava acostumado a enquadrar a realidade, você deve ver frutos de seus esforços. Isso é o que desejo para você e para mim. As informações aqui nessas páginas são para inspirá-lo a provar a si mesmo que você é um criador divino. Muito legal. Estou muito empolgada com isso daqui. Muito, muito legal mesmo. Jamais devemos esperar a permissão da ciência para fazermos o incomum. Se agirmos assim, transformamos a ciência em uma outra religião. Devemos ser suficientemente corajosos para contemplar nossa vida, fazer o que pensávamos estar fora da caixa. E fazer isso repetidamente. Quando fazemos isso, estamos no caminho de um maior nível de poder pessoal. O verdadeiro empoderamento ocorre quando começamos a examinar profundamente as nossas convicções. Podemos encontrar suas raízes no condicionamento da religião, cultura, sociedade, educação, família, mídia e até mesmo em nossos genes. Estes últimos marcados pelas experiências sensoriais da nossa vida atual, bem como por incontáveis gerações. Então, comparamos essas ideias antigas com alguns novos paradigmas que podem nos servir melhor. Os tempos estão mudando. Como indivíduos despertos para uma realidade maior, somos parte da mudança oceânica. Nossos atuais sistemas e modelos de realidade estão se fragmentando. E é hora de algo novo emergir. Nossos modelos políticos, econômicos, religiosos, científicos, educacionais, de medicina, nosso relacionamento com o ambiente estão mostrando, sem exceção, um cenário diferente daquele um cenário diferente daquele de apenas 10 anos atrás. Largar os modelos ultrapassados e aderir aos novos parece fácil.
mas como apontei, evolua o seu cérebro, muito do que aprendemos e experimentamos foi incorporado ao nosso eu biológico. E usamos como uma roupagem. No entanto, também sabemos que o que é verdadeiro hoje, amanhã pode não ser. Assim como viemos a questionar nossa percepção dos átomos como pedaços sólidos da matéria, a realidade e nossa interação com ela são uma projeção de ideias e convicções. Sabemos também que abandonar a vida familiar com a qual nos acostumamos e nos arriscarmos em algo novo é como um salmão nadando contra a corrente. Exige esforço. E, francamente, é desconfortável. E para arrematar, aqueles que se agarram ao que pensam que sabem, nos saúdam ao longo da trajetória, com ridicularização e marginalização, oposição e denegrimento. Quem, com uma inclinação tão não convencional, está disposto a encarar essas adversidades em nome de algum conceito que não segue abarcar com os sentidos, mas que está vivo em sua mente? É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou rompendo, né, com a minha profissão, meu modo de vida, com a maneira de todo que a minha família pensa, meus amigos, a maioria dos amigos e tal, e tô aqui tentando mudar quem eu sou, incorporar esse conhecimento. E eu falei, por que não compartilhar esse tipo de conhecimento, esse novo aprendizado que eu tô tendo com vocês, né? Porque eu acho que é muito rico. E quando a gente aprende junto, a gente aprende mais. Quando a gente ensina, a gente aprende mais fácil. Então, estamos aqui. Mas existem aqueles que pensam que sabem de tudo, né? E que ao longo da trajetória vem com ridicularização, marginalização, oposição e denegrimento. Então, bora lá, né? Alguns conceitos que não se abarcam com sentidos, mas quem está vivo em sua mente? Quantas vezes na história indivíduos que foram considerados heréticos e tolos e por isso sofreram abusos de pessoas comuns emergiram como gênios, santos ou mestres? Você ousará ser original? Hoje mesmo eu estava comentando com uma amiga sobre a história de Tesla. Tesla, bom, procura lá, tá? Depois você me conta. Ele era um desses, né? Mas como ele não gerava recurso para o sistema, lucro para o sistema, ele foi silenciado, praticamente silenciado, né? Morreu com a imagem denegrida e porque ele queria ensinar a energia livre, né? E a energia livre não traz dinheiro para o sistema, né? Porque cada um pode ter a sua energia e aí. Enfim, bora lá, vamos lá no nosso livro que a gente ganha mais. Mudança como escolha e não como reação. Então é isso. Ele está propondo pra gente uma mudança por escolha e não porque você tem que mudar e nem como uma reação a algo que vem de fora. Então, assim, você tem que escolher. Vamos escolher. Parece que a natureza humana é tal que nos esquivamos de mudar até a situação ficar realmente péssima e ficarmos tão desconfortáveis que não mais podemos prosseguir com atividades normais. Exatamente isso. Vamos, aquela velha história, né? Vamos mudar por amor, não pela dor. Tá. Isso é tão verdadeiro para o indivíduo como para a sociedade. Esperamos por crises, traumas, perdas, doenças e tragédias antes de tratar de examinar quem somos, o que estamos fazendo, como estamos vivendo, o que estamos sentindo e o que acreditamos ou sabemos, a fim de adotar mudanças verdadeiras. Não vamos deixar chegar no caos, no fundo do poço para achar a mola, né? Tá. De modo geral, é preciso o pior cenário para começarmos a fazer mudanças que doem, a fazer mudanças que deem suporte à nossa saúde, relacionamentos, carreira, família e futuro. Minha mensagem é: por que esperar? Por que esperar um derrame ou esperar um infarto, você começar a ter um hábito saudável?
Enfim, né? Muita coisa aí pra gente pensar. Podemos aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento, ou podemos evoluir em um estado de alegria e inspiração. A maioria adota o primeiro. Para adotar o segundo, temos apenas que ter firme consciência de que a mudança provavelmente acarretará um pouco de desconforto, algum inconveniente, uma ruptura na rotina previsível e um período de desconhecimento. A maioria de nós já tem familiaridade com o desconforto temporário do desconhecimento. Avançamos aos tropeções no esforço inicial de ler até a habilidade tornar-se uma segunda natureza. Quando começamos a tocar violino ou bateria, nossos pais gostariam de nos colocar em uma cabine à prova de som. Pobre do infeliz paciente que tem o sangue extraído por um estudante de medicina que possui o conhecimento exigido, mas carece da delicadeza que somente obterá com a prática. Tudo é com o tempo e com a prática e com a dedicação, porque se você a persistência, né? Absorver o conhecimento, o saber, e depois de obter experiência prática aplicando o que aprendeu até uma habilidade específica, ficar arraigada, saber como, né? É provavelmente a maneira como você adquiriu a maior parte das habilidades que agora parecem parte do seu eu, parecem sabedoria para você. Você domina, mas teve todo esse longo caminho que a gente não percebe, né? Que tudo o que nós somos feitos desse caminho, tudo que a gente faz hoje com muita facilidade foi passado por esse caminho. De modo que, muito semelhante, aprender como mudar sua vida envolve conhecimento e aplicação desse conhecimento. Por isso, esse livro está dividido em 3 partes abrangentes. Ao longo das partes 1 e 2, consolidarei ideias em sequência, formando um modelo maior e mais amplo do entendimento para você personalizar. Se algumas ideias parecem repetitivas, elas estão presentes para relembrá-lo de algo que não quero que você esqueça. A repetição reforça os circuitos em seu cérebro e forma mais conexões neurais de que, em seu momento de maior fraqueza, você não desista da grandeza. Quando entrar aos poucos na parte 3 do livro, com uma base sólida de conhecimento, você poderá experimentar por si a verdade do que aprendeu anteriormente. Agora nós vamos para a parte 1, tá? A ciência de você. Nossa exploração começará com uma visão geral dos paradigmas filosóficos e científicos relacionados às pesquisas mais recentes sobre a natureza da realidade. Quem você é? Por que mudar é tão difícil para tanta gente e o que é possível para você como ser humano? Prometo que a parte 1 será de fácil leitura. O capítulo 1, o Você Quântico, apresenta alguns conceitos básicos de física quântica. Mas não fique alarmado. É maravilhoso, gente, física quântica, mas bora lá. Começo por aí porque é importante que você comece a adotar o conceito de que sua mente subjetiva tem um efeito em seu mundo objetivo. O efeito do observador na física quântica afirma que o ponto para o qual você dirige sua atenção é o ponto onde você coloca sua energia. Muito legal isso, gente. Vai estudar isso, gente. É muito bom, é muito bom. Eu adoro, 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 adoro. Enfim, bora lá. Tá. O efeito do observador na física quântica afirma que o ponto para o qual você dirige a sua atenção é o ponto onde você coloca sua energia. Como consequência, você afeta o mundo material, que, a propósito, é composto essencialmente de energia. Se você cogita essa ideia por um momento que seja, pode começar a focar se um átomo é 99,9999% energia e 0,001 matéria física. Então, na realidade, sou mais um nada do que alguma coisa. A maioria é energia, tá? Bom, enfim, estudando muito, né? Nós somos uma energia condensada, mas nós somos pura energia, tá?
Então, assim, por que mantenho minha atenção na pequena porcentagem do mundo físico quando sou muito mais? Definir minha presente realidade pelo que percebo com meus sentidos é a minha maior limitação. Nos capítulos 2 e 4, examinaremos o que significa mudar, tornar-se maior do que o ambiente, o corpo e o tempo. Você provavelmente considerou a ideia de que seus pensamentos criam a sua vida. Mas, no capítulo 2, superando o seu ambiente, discuto que se você permite que o mundo exterior controle como você pensa e sente, se o seu ambiente externo está moldando seus circuitos em seus cérebros para fazê-lo pensar igual a tudo que é familiar, o resultado é que você cria mais do mesmo. Conecta seu cérebro para refletir os problemas, condições pessoais e circunstâncias da vida. Para mudar, você deve ser maior do que todas essas coisas físicas na sua vida. Capítulo 3. Superando o seu corpo. Continua a examinar como inconscientemente vivemos regidos por um conjunto de comportamentos, pensamentos e reações emocionais, todos operando como programas de computador, nos bastidores de nossa percepção consciente. É por isso que o pensamento positivo não basta. Pois a maior parte do que somos pode residir subconscientemente como negatividade no corpo. No final desse livro, você saberá como acessar o sistema operacional da mente subconsciente e fazer mudanças permanentes onde esses programas existem. Olha isso aqui. Bom, o capítulo 4, Superando o Tempo. Examina como vivemos na antecipação de eventos futuros ou repetidamente revisitamos lembranças passadas ou ambas, até o corpo começar a crer que está vivendo em uma época diferente do momento presente. As últimas pesquisas apoiam a noção de que temos uma capacidade natural de mudar o cérebro e o corpo apenas pelo pensamento. Olha o poder do pensamento. De modo que biologicamente pareça que em algum evento futuro já aconteceu. Como você pode tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa, você pode mudar quem é, das células cerebrais aos genes, desde que com entendimento correto. Quando aprende a usar sua atenção e acessar o presente, você transpõe a porta do campo quântico, onde existem todos os potenciais. Capítulo 5. Sobrevivência versus criação. Ilustra a distinção entre viver na sobrevivência e viver na criação. Viver no modo de sobrevivência acarreta viver no estresse e atuar como materialista, acreditando que o mundo exterior é mais real do que o mundo interior, quando está sob a mira do sistema nervoso do lutar ou fugir, ativado por um coquetel de substâncias químicas intoxicantes. Você está programado para se preocupar com o seu corpo, as coisas ou pessoas em seu ambiente e sua obsessão com o tempo. Seu cérebro e seu corpo estão desequilibrados. Você leva uma vida previsível. No entanto, quando está verdadeiramente no estado elegante de criação, você não é o corpo, nem coisa, nem tempo. Você esquece de si. Você se torna consciência pura, livre de grilhões da identidade que necessita da realidade exterior para lembrar quem ela pensa que é. Isso é muito legal, porque eu aprendi muito isso, né, com o professor Hélio Couto. Quando a gente desassocia, né, a Juliana do que realmente ela você sai da persona, né, quem os estudiosos vão saber o que é, você consegue acessar a grandiosidade que você é, que você consegue, que você é, né? E tudo mais não importa. Você consegue superar problemas, situações de outra forma. Você consegue ver as coisas de outra forma, né? Então, é muito legal. Bom, parte 2. Seu cérebro e a meditação. No capítulo 6,
3 cérebros, pensar, fazer e ser, você adotará o conceito de que tem 3 cérebros, que lhe permitem migrar do pensar para o fazer e para o ser. Ainda melhor, quando você foca sua atenção excluindo o seu ambiente, seu corpo e o tempo, você pode migrar facilmente do pensar para o ser, sem ter que fazer nada. Nesse estado mental, seu cérebro não distingue entre o que ocorre no mundo exterior da realidade e o que ocorre no mundo interior da sua mente. Assim, se conseguir ensaiar mentalmente uma experiência desejada apenas via pensamento, você experimentará as emoções desse evento antes de ele ter se manifestado fisicamente. É muito legal, porque tem vários estudos que dizem que você imaginando situações, né? Como a gente imagina muito pro lado ruim, né? E a gente vive, a gente tem aquelas emoções péssimas da imaginação de coisas ruins. Ai, meu Deus, você é assaltado. Ai, meu Deus, você é atropelado. Ai, meu Deus, meu filho sumiu. Ai, não vamos pegar embalo, né? A mesma forma a gente pode criar para o lado positivo, né? E o nosso cérebro, ele não tem a percepção do que é real e do que não é. Então, o que você imagina, aquilo ele cria as substâncias e as emoções mediante aquilo que você imaginou. Então, assim, gente, é assim, vamos usar isso pro lado bom, né? Não pro lado ruim, porque a gente já é condicionado a usar pro lado ruim. Então, vamos mudar isso pro lado bom, né? Você estará migrando para um novo estado de ser, pois a sua mente e seu corpo trabalham como um só. Quando você começa a ter a sensação de que alguma realidade potencial futura está ocorrendo no momento em que se está focando nela, você está reescrevendo seus hábitos, atitudes e outros programas subconscientes automáticos indesejados. Então, é isso aí. Vamos usar para o lado positivo e não para o lado negativo. O capítulo 7, a lacuna. Explora como se libertar das emoções que você memorizou que se tornaram sua personalidade e como fechar a lacuna entre quem você realmente é em seu mundo interior privado e como se você se parece no mundo exterior social. Todos nós chegamos a um certo ponto em que paramos de aprender e percebemos que nada externo consegue levar embora os sentimentos familiares do nosso passado. Se você consegue prever a sensação de cada experiência em sua vida, não há espaço para nada novo ocorrer, pois você está visualizando sua vida a partir do passado e não do futuro. Este é o ponto de junção onde a alma se liberta e cai na alienação. Você aprenderá a liberar sua energia na forma de emoções, e com isso estreitará a lacuna entre você entre como você se parece e quem você é. Em última análise, você criará transparência. Quando você se parece com quem você é verdadeiramente livre. A parte 2 é concluída com o capítulo 8, Meditação desmistificando o místico e as ondas do seu futuro, no qual meu objetivo é desmistificar a meditação, de modo que você saiba o que está fazendo e por quê. Discutindo a tecnologia das ondas cerebrais de maneira simples, mostro como seu cérebro muda eletromagneticamente quando você está focado versus quando você está em estado inflamado devido a elementos estressantes da sua vida. Você aprenderá que o verdadeiro propósito da meditação é ir além da mente analítica e acessar a mente subconsciente de modo que você possa fazer mudanças permanentes e reais. Se você levanta da meditação como a pessoa que sentou, nada lhe aconteceu em nenhum nível. Quando você medita e se conecta a algo maior, é possível criar e então memorizar tanta coerência entre seus pensamentos e sentimentos que nada em sua realidade exterior, nenhuma coisa, pessoa ou condição em qualquer local ou tempo pode movê-lo daquele nível de energia. Agora você domina seu ambiente, seu corpo e seu tempo. Essa foi a parte 2. Agora a parte 3. Os passos rumo ao seu novo destino. Todas as informações da parte 1 e parte 2
são fornecidas para abastecê-lo do conhecimento necessário, a fim de que, quando demonstrar aplicar essas informações na parte 3, que proporciona o como fazer, você tenha uma experiência direta do que foi ensinado. Toda a parte 3 consiste na aplicação de uma real disciplina, um exercício atento para o uso em seu dia a dia. É um processo de meditação, passo a passo, criado para que você, de fato, possa fazer algo com as teorias recebidas. A propósito, sua mente hesitou quando mencionei esse processo em vários passos? Em caso afirmativo, não é o que você pensa. Sim, você aprenderá uma sequência de ações, mas logo as experimentará como um ou dois passos simplificados. Afinal, você provavelmente executa múltiplas ações cada vez que se prepara para dirigir seu carro. Por exemplo, ajusta o assento, coloca o cinto de segurança, confere os espelhos, dá a partida, liga os faróis, olha em volta, dá sinal de que vai dobrar, freia, engata a marcha ou dá ré, pressiona o acelerador. Desde que aprendeu a dirigir, você executa esses procedimentos de maneira simples e automática. Asseguro que o mesmo será validado quando você aprender cada passo da parte 3. Você pode estar se perguntando, por que preciso ler a parte 1 e a parte 2 então? Vou pular para a parte 3. Sei, provavelmente eu pensaria o mesmo. Decidi oferecer o conhecimento relevante nas primeiras duas partes do texto para que você, quando você chegar na terceira sessão, não seja deixado para conjecturas, dogmas ou especulações. Quando começa os passos da meditação, você saberá exatamente o que está fazendo e por quê. Quando compreende o que e o porquê, mais você sabe e, portanto, mais saberá como quando chegar a hora. Com isso, terá mais poder e intenção por trás da experiência prática de mudar sua mente para valer. Ao utilizar as etapas da parte 3, você pode ficar mais propenso a aceitar sua aptidão inata de mudar as situações supostamente impossíveis da sua vida. Você poderá, inclusive, permitir-se cogitar realidades potenciais que jamais considerou antes da exposição a esses novos conceitos. Você poderá simplesmente começar a fazer coisas incomuns. Esse é o meu objetivo, para quando você terminar de ler esse livro. Assim, se você conseguir resistir à tentação de pular diretamente para a parte 3, prometo que quando chegar lá estará bastante empoderado pelo que você aprendeu. Vi essa abordagem funcionar mundo afora na série de 3 workshops que ministro. Quando as pessoas adquirem o conhecimento correto de tal forma que conseguem entender completamente e a seguir tem a oportunidade de uma instrução efetiva para aplicar o que compreenderam, então, como uma mágica, conseguem ver os frutos de seus esforços na forma de mudança que servem de feedback em sua vida. A parte 3 fornecerá as habilidades meditativas para mudar coisas em sua mente e em seu corpo e produzir um efeito externo a você. Quando conseguir notar qual coisa feita internamente gerou um resultado externo, você fará de novo. Quando uma nova experiência manifestar em sua vida, você acolherá a energia que sente na forma de uma emoção elevada, como empoderamento, admiração ou imensa gratidão. E essa energia o estimulará a repetir a experiência muitas vezes. Você estará no caminho da verdadeira evolução. Cada etapa da meditação, delineada na parte 3, está associada a uma informação significativa, apresentada anteriormente no livro. Por isso que é importante ler a parte 1 e a parte 2, porque tem ancoramento lá. Então, não adianta a gente querer pular. Vamos ter que ler. Como você terá cultivado o exato significado por detrás do que está fazendo, não deve haver ambiguidades que possam fazê-lo perder a visão. A exemplo de várias habilidades aprendidas, no começo pode ser preciso empenhar todo o esforço
consciente para permanecer focado enquanto você aprende a meditar para evoluir seu cérebro. No processo, você pode coibir seus comportamentos típicos e manter os pensamentos no que está fazendo, sem devagar em estímulos externos, de modo que suas ações fiquem alinhadas com a sua intenção. Exatamente como pode ter acontecido quando aprendeu a preparar comida tailandesa, jogar golfe, dançar a salsa ou dirigir com câmbio manual. A novidade do esforço exigirá que você pratique esta capacidade continuamente, treinando tanto a mente quanto o corpo para memorizar cada passo. Lembre-se de que a maioria dos tipos de instrução é formatada em pequenas porções para que a mente e o corpo possam começar a trabalhar juntos. Quando cai a ficha, todas as etapas individuais que você continuou repassando fundem-se em um processo fluido. A abordagem linear, metódica, flui sem interrupções, em uma abordagem holística, unificada e livre de esforço. Este é o ponto de domínio pessoal. Às vezes, o esforço exigido pode ser tedioso. Contudo, se você persistir com certa dose de disposição e energia, com o tempo desfrutará dos resultados. Quando você sabe como fazer algo, está no caminho para dominar esse algo. Fico radiante em dizer que várias pessoas no mundo inteiro já estão usando o conhecimento presente neste livro para fazer mudanças palpáveis em sua vida. Meu desejo sincero é que você também quebre o hábito de ser você mesmo e crie uma nova vida que você deseje. Vamos começar?